Questão 1 da FCC, eu já começo aqui com questões sobre tabela verdade das proposições compostas. Então, nesse tipo de resolução que eu faço das questões, é importante que você tenha um conhecimento prévio sobre alguns temas para que você possa compreender toda a resolução, né? A resolução em sua totalidade. Considere válidas as seguintes afirmações. Quando a banca coloca aqui que as afirmações são válidas, é porque elas são verdadeiras. Então, eu tenho as afirmações verdadeiras e, com base nessas afirmações, é possível concluir que. Então, nesse tipo de questão, eu já vou passar um primeiro macete, tá? Aqui você tem Antônio relacionado a passar com concurso. Então, dentro das alternativas, tudo que tiver falando que Antônio vai fazer outra coisa, por exemplo, ser promovido, que é o que vai acontecer aqui, vai estar errado. Então, vamos olhar aqui, ó. Antônio foi promovido. Isso aqui está errado, porque a relação de Antônio é com concurso, é com ele passar ou não passar em concurso. E agora eu vou analisar, ó. Olha só, aqui tem Antônio não passou no concurso. Isso aqui pode ser verdadeiro. É uma das possibilidades. Agora eu tenho aqui Benedita e Carlos que estão relacionados com promoção, com ser ou não ser promovido. Olhando nas alternativas, ó, Benedita passou em concurso. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Porque a relação de Benedita é com ser promovido ou não. Então isso aqui já está fora, essa alternativa também. E aqui, ó, Benedita não passou no concurso, também está fora. E aqui Benedita e Carlos não passaram no concurso. Então, só em analisar como estão as alternativas, eu já concluí aqui que a resposta correta vai estar na letra A. Então, pega esse bizu de você olhar nesse tipo de questão qual é a relação que está lá nas alternativas. Se você tem aqui Antônio falando que vai passar ou não em concurso, então a resposta tem que ser Antônio passando ou não em concurso. Agora a gente vai resolver utilizando a tabela verdade. Se tivesse várias alternativas com possibilidade de resposta, como era que ficaria? Ficaria assim, ó. A gente vai analisar dentro dessas proposições que são dadas, quais são os conectivos. Então, dentro dessas proposições que foram dadas, eu tenho o conectivo do tipo condicional, um sim então, e eu tenho aqui a conjunção. Ela aparece aqui e aparece no mais. O mais equivale ao i. Aqui nós também temos uma conjunção. Então, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Como eu sei que nas minhas proposições eu tenho a conjunção, que é o i, e eu tenho o condicional, que é o sim então, eu vou montar a tabela verdade dos dois. Então, monta a tabela verdade dos dois, coloca aqui, ó, proposição P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são as possibilidades lógicas para uma conjunção? A conjunção só tem uma possibilidade verdadeira, que é a primeira. Verdadeiro com verdadeiro gera o resultado lógico verdadeiro. Aqui vai ser falso, falso e falso. Lá no meu condicional, eu só tenho uma linha que é importante lembrar, tá? Por que é importante lembrar dessa linha? Porque as demais serão iguais. Então, verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso e os demais são verdadeiros. Bom, beleza. Fiz aqui a minha tabela. Agora eu vou usar. Agora eu vou pegar essa minha tabela e vou aplicar dentro das minhas proposições que foram dadas para descobrir os valores lógicos de cada uma das proposições simples. Então, nesse tipo de questão, você descobre os valores das proposições simples e depois você vai nas alternativas e vai procurar qual é a alternativa que apresenta um resultado lógico verdadeiro. Pode ser que você tenha só proposições simples, que é o caso daqui, ó. Aqui eu tenho uma proposição simples, que vai ser nossa resposta. A gente já viu que vai ser. Mas aqui eu teria proposições também compostas. E aí essas proposições compostas, dependendo da questão, você teria que fazer aqui a proposição composta e encontrar o valor lógico. Vamos ver agora a nossa aplicação da tabela verdade. A tabela verdade, por onde é que eu vou começar? Eu vou começar por essa informação aqui, ó. Eu tenho uma conjunção. Essa conjunção, para que seja verdadeira, eu tenho que ter ambas as proposições simples verdadeiras. Então, eu estou garantindo que Benedita foi promovida e que Carlos não. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essas duas informações, deixa eu colocar aqui um vermelhinho, essa informação é verdadeira e essa informação é verdadeira, para poder eu ter aqui a minha proposição composta sendo verdadeira. Tudo bem, agora eu vou pegar essas duas proposições e vou olhar aqui em cima o que dá para a gente fazer com elas, colocando na proposição composta. Eu tenho aqui que Benedita e Carlos, note que aqui eu tenho uma conjunção, serão ambos promovidos? A gente viu que não. A Benedita foi e o Carlos não. Então, significa que Benedita foi, Carlos não foi. Isso aqui é falso. Como eu tenho aqui uma conjunção entre os dois, agora eu vou olhar lá na tabela verdade. Então, vou vir aqui na tabela verdade, vou consultar. Quando eu tenho verdadeiro e falso numa conjunção, qual é o resultado lógico que eu vou obter? Falso. Então, vou juntar esses dois.
esses dois aqui, ó, essas duas proposições, essa conjunção, elas vão ter um resultado lógico falso. Beleza, aí eu vou pegar esse resultado lógico falso e vou, sabendo que a minha proposição tem que ser verdadeira, olhar agora a minha condicional. Vou lá na condicional, beleza. Olha aqui o condicional. Meu condicional tem que ser verdadeiro, eu tenho 3 possibilidades. Tenho 3 possibilidades do condicional ser verdadeiro. Só que eu já estou garantindo que a segunda parte é falsa. Eu já sei que o resultado lógico entre Benedita e Carlos não ser promovido aqui, né? Que ele coloca, Benedita e Carlos serão ambos promovidos. O resultado lógico ficou falso, então eu vou vir aqui, ó, nessa segunda parte do meu condicional e vou procurar falso. Eu tenho 2 lugares aqui que apresentam falso. Eu tenho essa segunda linha e eu tenho a última. Só que na segunda linha, a resposta é falsa, não é o que eu quero. Então, eu vou pegar essa daqui. Pegando esse valor lógico e colocando aqui na proposição Antônio passa num concurso, isso aqui vai ser falso. Tá? E eu vou ficar com o seguinte, ó. Falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Beleza. Agora, como que eu faço para transformar uma proposição que é falsa em verdadeira? Para que ela fique verdadeira, eu faço a negação. Então, fazendo a negação, Antônio não passou, no caso, né? Não passou no concurso. Então, Antônio não passou no concurso é a minha proposição que é verdadeira. E é justamente a nossa resposta da questão, ó. Antônio não passou no concurso é uma proposição verdadeira, portanto, é o que nós podemos concluir. Alternativa correta, letra A. Aqui também nós podemos abordar um pouco da parte de argumentação. Quando eu falo para você que eu tenho 2 proposições, eu tenho aqui o P1 e o P2, eu tenho 2 premissas, premissa 1 e premissa 2, e aí eu vou juntar a premissa 1 com a premissa 2 e vou levar a uma conclusão. Então, pode ser que apareça também lá no teu edital como argumentação lógica, esse tipo de questão. A premissa 1 eu sei que é verdadeira, a premissa 2 eu também sei que é verdadeira, porque ele está dizendo aqui que é válida. E se eu tenho premissas verdadeiras, para que eu tenha aqui o meu argumento sendo válido, eu precisaria também da conclusão sendo verdadeira. Por isso que quando nós pegamos aqui dentro das alternativas na questão, temos que encontrar a alternativa que apresenta o resultado lógico verdadeiro. E a que apresenta vai ser a da letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Em uma equipe de futebol, sempre que André ou Bruno não jogam, o técnico escala Carlos para jogar. E Daniel sempre joga quando André joga. Se Carlos não jogou, então, aqui nós temos um argumento, tá? E aí, para compor esse argumento, o que eu vou fazer? Eu vou escrever de forma simbólica. Essa primeira parte aqui, ó, sempre que André ou Bruno não jogam, como é que a gente pode representar isso aqui? Eu vou representar como não A ou não B, tá? Sempre que André ou Bruno não jogam, então no caso não joga nem André, nem joga o Bruno. Então tem aqui o ou como o conectivo. Então, o que o técnico faz? Ele escala Carlos. Então C. Tudo bem, isso aqui vai ser a nossa primeira premissa, premissa 1. Nós vamos construir um argumento. Aí esse argumento vai ser um argumento válido. O que ele diz aqui também? Que Daniel sempre joga quando André joga. O quando também representa um condicional, só que é o condicional entre quem? Entre André e Daniel. Significa que se André joga, então Daniel também vai jogar. Isso aqui vai ser a nossa segunda premissa, vai ser o P2. E qual é a conclusão? A nossa conclusão vai ser que Carlos não jogou. Então eu tenho aqui uma conclusão, vou considerar que Carlos não jogou, e aí sim, como o meu argumento eu vou considerar como um argumento válido, eu vou ter que P1 e P2 levam a minha conclusão. Se P1 e P2 forem verdadeiros, a minha conclusão também é verdadeira. Então, construir um argumento e a partir desse argumento eu vou fazer a análise. Se eu considero que essas proposições são verdadeiras, tanto a premissa, no caso, a premissa 1, premissa 2 e a conclusão é verdadeira, eu consigo tirar aqui qual dessas proposições compostas, no caso são todas do tipo conjunção, eu tenho aqui todas apresentam o i, porque o mais também representa para nós uma conjunção, ela vai ser verdadeira. Porque eu preciso que aqui a resposta seja a que apresenta o valor lógico verdadeiro. Para resolver a questão, eu preciso montar a tabela verdade. Tabela verdade de quem? Tabela verdade do se então,
do ou e do i. Então, vou montar aqui do lado. Proposição PQ, vou montar aqui uma conjunção, vou montar uma disjunção entre essas proposições e vou montar um condicional. Rapidinho eu vou montar isso aqui, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico aqui é verdadeiro, todo mundo aqui vai ser falso na minha conjunção, que é o i. Lá no meu ou, eu vou ter apenas a última linha falsa e os demais casos serão verdadeiros. Aqui no meu sim, então, eu vou ter apenas a segunda linha falsa, que é o Vera Fischer falsa, e os demais dos casos, né? Nos outros casos, eu vou ter verdadeiro. Eu vou marcar essas possibilidades, que são as mais importantes. Aqui no meu i, só será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. No meu ou, só será falso se ambas forem falsas. E no meu sim, então, só será falso se eu tiver aqui verdadeiro e falso. São os pontos importantes para a gente poder lembrar aqui na hora de construir a tabela verdade. Agora eu vou aplicar essa minha tabela verdade na minha proposição aqui, no meu argumento. Só que aqui eu tenho um detalhe interessante, eu vou circular. Quando nós temos duas proposições ligadas pelo i, o p e q, quando fazemos a negação, como é que fica o resultado nessa negação? O resultado da negação fica não p ou não q. No nosso caso, nós temos o seguinte, ó. Nós temos não A ou não B, certo? Não A ou não B. Então, eu posso dizer que isso aqui corresponde a quem? Isso aqui correspondeu à negação de quem? De A e B, tá? Isso aqui correspondeu à negação de A e B. Então, eu posso também trabalhar com essa possibilidade. Mas, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar aqui certinho, ó, que essa proposição é a minha proposição verdadeira, tá? Esse tipo de coisas é sempre importante lembrar, porque você pode estar aplicando, tá? Aqui eu tenho uma proposição que é verdadeira, deixa eu colocar aqui uma corzinha melhor, um azulzinho, ó. Isso aqui é verdade. Não C é verdade. Então, o que acontece com o meu C? Se eu considero que essa proposição, a negação de C, ela é verdadeira, o meu C tem que ser falso, tá? Só que a minha proposição composta é verdadeira, tanto aqui quanto aqui. Tá? Os dois condicionais são verdadeiros. Se eu tenho a segunda parte do condicional falso, ou eu vou ter essa linha, ou eu vou ter essa. Note que eu estou analisando aqui um sim, então. Só que eu não posso ter ele falso, porque eu coloquei o meu argumento como um argumento válido. Então, todas as proposições são verdadeiras, as premissas. Então, eu vou pegar essa última linha, e nessa última linha ele garante que aqui vai ser falso. Porque aí eu vou ficar com falso, falso e falso, gerando o valor lógico verdadeiro. Beleza, tem o meu valor lógico verdadeiro, obedecido, aí eu vou olhar lá na tabela verdade. Na tabela verdade, esse meu ou, ele tem que ser falso. E a tabela verdade do ou só tem uma possibilidade falsa. Qual que é? Quando ambas as proposições simples forem falsas. Aí eu vou voltar aqui na minha proposição e vou dizer para você o seguinte, olha, não A é uma proposição falsa, vai escrevendo. E o não B também é uma proposição falsa. E aí, para que ela se torne verdadeira, o que eu faço? A negação. Então, se eu fizer a negação da proposição não A, eu vou encontrar a proposição A, vou colocar ela aqui, como sendo uma proposição verdadeira. Verdadeira. E eu vou ter aqui também a minha proposição B como uma proposição verdadeira. Verdadeira. Beleza. Já encontrei o valor lógico das duas proposições. Então, eu já sei aqui que o André, ele joga e que o Bruno também joga. Porque quando eu coloquei aqui, ó, que o André não joga, ele é falso, significa que ele joga. Então, eu já sei que André joga, vou colocar aqui em cima, ó. André joga. E eu vou colocar aqui o Bruno também joga. Bruno joga. Já tem essas duas informações. Agora, com essas informações, eu vou analisar a minha premissa 2. A minha premissa 2 tem o A. E o Azinho é verdadeiro. Eu preciso que esse condicional seja verdadeiro. Eu já sei que ele tem que ser verdadeiro. Então, o que eu vou colocar na segunda parte? Para que ele fique verdadeiro, se eu tenho a primeira parte verdadeira, a segunda também tem que ser. Então, eu já sei, tá? Eu já sei que o A é verdadeiro e o D precisa ser verdadeiro para que eu mantenha o meu condicional verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui que o D é verdade. E o que significa
o D? O D é o Daniel. Então, significa que o Daniel também joga. Daniel joga. Então, aqui eu já tenho as informações de todos. O André, o Bruno e o Daniel jogam e o Carlos não joga. Agora eu vou analisar dentro das alternativas. Dentro das alternativas, agora eu vou estar utilizando a minha conjunção, que é o I. Aqui ele está dizendo que o André jogou, é verdade, e o Bruno não jogou. Isso aqui é falso. Então, verdadeiro com falso, eu encontro que valor lógico? Falso, não é o que eu quero. Daniel jogou? Verdadeiro. Bruno jogou e Bruno não? Falso. Verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Deixa eu colocar aqui um roxo, talvez fique melhor aqui, deixa eu ver. Não, ficou não. Vamos botar um vermelho. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui um vermelhinho pra gente, ó. Verdadeiro e falso, estado lógico falso. Aí aqui eu vou ter verdadeiro e falso, resultado lógico falso. André jogou? André e Bruno não jogaram? Aqui eu tenho falso e falso. Falso e falso geram um resultado lógico falso. Não é o que eu quero. Bruno jogou? Verdadeiro. Daniel não jogou? Falso. Coloco o resultado lógico falso. E a última opção, Daniel jogou, é verdade. E o André também jogou. Então, verdadeiro e verdadeiro é a única opção aqui na minha conjunção que gera um resultado lógico verdadeiro. Então, a alternativa correta na questão, letra E. Você vai encontrar os valores lógicos de cada uma das proposições, tenta fazer com o máximo de tranquilidade, monta a tabela verdade do lado, porque vai te ajudar muito. Essa tabela você vai gastar em torno aí de 2 minutos no máximo, e vai aplicando essa tabela verdade. E treina, porque a banca Fundação Carlos Chagas, ela gosta de cobrar bastante esse tema, né, a parte de tabela verdade. A negação da afirmação condicional, se Carlos não foi bem no exame, vai ficar em casa, é. Então, como aqui nós temos uma proposição do tipo condicional, a primeira coisa que se faz em qualquer questão que peça negação ou equivalência é identificar o conectivo. O conectivo principal aqui no caso é um sim então. Ele omitiu aqui o então, mas tudo bem. Vamos fazer da seguinte forma. Você vai escrever a proposição condicional de forma simbólica, tá? Se P então Q, e vai aplicar a negação. Como é que fica a negação de uma proposição condicional? Mantemos a primeira parte e negamos a segunda. Só em saber isso aqui, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Por quê? Eu sei que o se então, ele vai dar origem aqui a um I, a uma conjunção. Então, significa que a letra A, que tem o se então, e a letra E, já estão erradas. Eu já posso eliminar. Aí eu vou ficar aqui com as alternativas B, C e D. Pode ser uma das três. O que a gente vai observar agora? Que eu mantenho essa primeira parte inalterada. Então, eu vou considerar que Carlos não foi bem no exame. Isso aqui vai ficar. Não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Deixa eu só riscar aqui o meu se então. Aqui eu vou tirar o se então. A minha proposição P vai ficar inalterada. E aqui eu vou colocar um I e vou fazer a negação. E não. No caso aqui vai ficar Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Vamos procurar agora. Nós temos aqui, ó, que Carlos não foi bem no exame nessas duas possibilidades. Então, por enquanto, a letra A foi eliminada porque ele manteve o se então, tá fora. A letra E também. A letra B foi eliminada porque ela não tem o mesmo formato aqui, no caso da proposição. Aqui seria a nossa proposição P e aqui seria a nossa proposição não Q. E agora eu vou procurar aqui, ó, a negação dessa proposição. Vai ficar em casa, vai ser não vai ficar em casa. Beleza, feito isso, eu observo aqui onde estão as negações, observo que eu mantive a primeira parte na letra D, observo aqui que foi trocado, foi substituído o condicional pela conjunção e marco a minha alternativa correta aqui na letra D, sem nenhum problema, e podemos seguir para a próxima questão, que é a nossa questão 4. Em seu discurso de posse, determinado prefeito afirmou, deixa eu marcar essa informação, tá? Ele afirmou o seguinte: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Então ele colocou uma proposição do tipo condicional, colocou um sim então. Considerando essa afirmação do prefeito como verdadeira, então também é verdadeiro afirmar. Então, quando a questão coloca uma informação verdadeira e ele também quer uma informação verdadeira e ele está te dando um condicional, o que ele está pedindo aí é a equivalência. Então, vou fazer as formas de equivalência de um condicional para a gente poder descobrir aqui qual a resposta correta. Então, quando você tem uma proposição do tipo condicional,
É interessante você representar essa proposição de forma simbólica. Então, eu vou ter aqui a proposição P, aqui eu vou ter o condicional, né? O se então, a proposição que. Tá? Coloca desse jeito. Quais são as formas de equivalência do condicional? Eu posso fazer uma contrapositiva, onde eu vou negar ambas as proposições e inverter a ordem, ou eu posso fazer uma disjuntiva. Nega a primeira parte e troca o condicional pelo um ou, tá? E mantém aqui a segunda parte. Aí o que eu vou fazer? Nas alternativas, se a gente olhar, todas as alternativas são condicionais. Aí você vai falar, ah, mas a letra D e a letra E não tem o se então. Tem, é porque ele está disfarçado. Esse se é uma das formas de representar uma proposição também condicional. Vou colocar aqui algumas formas, tá? Formas de representar o se então. Quando você tem o se, na verdade você tem a proposição que, certo? O antecedente, né? Ele está vindo depois. Então, essa parte aqui seria escrita da seguinte forma. Se há incentivos, vou escrever certinho aqui, ó, fiscais, vírgula, então, aí a segunda parte aqui é as empresas deixam essa cidade. Ó. As empresas deixam essa cidade. Então, eu fiz com a letra D, a letra E seguiria o mesmo processo. Só que aí, nesse caso, a gente já consegue observar que todos vão ficar do tipo condicional. E aí, sabendo que todos serão condicionais, eu não vou fazer aqui a disjuntiva, eu vou fazer uma contrapositiva. Contrapositiva. O que é a contrapositiva? Vou negar ambas as proposições e inverter a ordem. Se eu quiser, eu consigo pegar essa proposição aqui, ó, e escrever na forma de condicional. Ela vai ficar, se não há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Seria outra possibilidade. Só que nesse caso, nessa questão, a gente já vai conseguir encontrar a resposta dentro dessas três primeiras. Mas vale a pena lembrar que se você encontrar na sua prova um se ligando, você vai escrever essa parte aqui, deixa eu marcar aqui certinho, ó. Essa parte aqui você vai escrever primeiro, tá? Se há incentivos fiscais, você vai escrever primeiro. E essa segunda parte aqui, ó, essa que ele coloca na frente que é o teu consequente, né? Então, as empresas deixam essa cidade. Então, vale a pena você conseguir fazer isso e lembrar que o se então, ele tem várias formas de ser representado. O comum é o se P, então que, mas eu posso ter P implica em que, P logo que, P só se que, P somente se que, é diferente do se somente se, tá? Mas essas formas gramaticais, dependendo da banca que você está se preparando para fazer o concurso, ela vai colocar dentro. Então, nesse caso, vamos fazer aqui a nossa contrapositiva, que é essa opção. Como é que faz essa opção aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que lembrar que eu vou ter que pegar essa proposição P e vou ter que mandar ela lá para o outro lado, só que eu vou ter que negar, vai ficar não P. Então, para que eu negue essa proposição que está dizendo há incentivos fiscais, vai ficar não há incentivos fiscais. E aí eu vou procurando aqui nas minhas alternativas e eu já encontro aqui, ó. Não há incentivos fiscais. Isso aqui representa para mim não P. Aqui é o meu condicional. Agora resta verificar se essa parte aqui, quando foi para o outro lado, se tornou não que. Isso aqui precisa ser não que para poder a minha alternativa correta. Deixa eu colocar aqui em cima. Não que. Para que a minha alternativa correta se torne a letra C. Então, ó, as empresas não deixam essa cidade. Quando eu passo ele por outro lado lá, eu tenho que tirar esse não, eu tenho que fazer a negação. Então, se aqui eu estou dizendo que não deixam, quando eu passo para o outro lado, vai ficar apenas deixam. Então, eu representei de forma correta a negação da proposição que, tá aqui ela, e aqui eu tenho a negação, isso aqui tudo, tá? Representa para mim a negação da proposição P. Beleza, se eu não tivesse achado aqui nenhuma das duas, aí sim valeria a pena pegar a letra D e a letra E, que tem o se, e transformar nesse condicional e verificar se a resposta estaria em uma delas duas. Nesse caso, como eu já achei a alternativa correta, posso marcar sem medo algum e seguir para a próxima questão. Então, a alternativa correta na questão, letra C. Suponha que a negação da proposição você é a favor da ideologia X, seja você é contra a ideologia X. Então, ele mostra aqui como é que ele quer a negação.
a proposição condicional, agora ele vai te dar uma proposição. Se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C, é equivalente. Então temos uma proposição condicional, você vai marcar aqui o condicional e vai verificar o que a questão está querendo. Ela está querendo a equivalência. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro escrevemos uma proposição condicional qualquer, se P então Q, colocamos aqui do lado as formas de equivalência, tenho aqui a contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e inverte a ordem, e temos a disjuntiva, onde você nega a primeira parte, certo? Tira esse condicional, coloca um ou e mantém a segunda parte. Então, nessa questão aqui, se repararmos bem, não tem nenhum condicional, não tem um sim então. Nós temos aqui um ou, ó, olha só, esse aqui, o ou já está fora, tá? Um ou e aqui é um i, que é esse mais, esse aqui já vai estar fora. Por isso que eu gosto de resolver as questões sempre fazendo a forma simbólica para depois aplicar. Como eu sei que as equivalências ou vão ficar aqui, ou vai ficar um condicional, ou vai ficar um ou, eu já sei que essa daqui está errada porque apareceu um ou, essa aqui vai estar errada porque tem um i, e essa aqui também vai estar errada. Então, a minha resposta ou vai ser a letra C ou a letra D. Agora a gente vai aplicar. Aplicando, como é que a gente vai fazer a nossa resposta? Nós vamos manter a segunda parte, que é a proposição Q. Então, significa, você é a favor da ideologia C, não vai ter nenhuma mudança. Se você olhar aqui, ó, você é contra, e aqui, ó, você é a favor. Sabemos que isso aqui não pode sofrer nenhuma alteração. Essa proposição que vem depois, eu vou até marcar ela com outra cor, para a gente ver, ó. Vou colocar aqui o marca-texto, vou marcar ela certinho, ó. Note que a segunda parte aqui, quando eu aplico a minha disjuntiva, ela não sofre nenhuma alteração. Então, você é a favor da ideologia C, tem que manter. Aí você vai vir aqui e vai marcar, ó, você é a favor. E olhando aqui na primeira parte, a primeira parte que é você é contra a ideologia A, esse vai sofrer uma negação, tá aqui a negação. Como aqui ele está mostrando que para fazer a negação do contra é a favor, né? Se para negar a favor é contra, para negar contra vai ser a favor. Então, note que aparece aqui, ó, você é a favor da ideologia A ou você é a favor da ideologia C. Note que essa proposição que tá escrita aqui na letra D, ela corresponde a não P, certo? Foi feita a negação da primeira parte, do você é contra, passou a ser você é a favor. E aqui eu tenho o ou, certo? O conectivo ou. E a proposição Q, que seria a segunda parte, que é essa daqui. Você é a favor da ideologia C. Então, a alternativa correta na questão, letra D. Nesse tipo de questão, se você conseguir aprender a fazer certinho pela parte da representação simbólica, você vai ganhar muito tempo, vai deixar de escrever muita coisa na tua prova, só observando ali os conectivos e o que você tem que ter como resposta. Se você sabe que você vai fazer a equivalência, ou vai continuar um sim então, ou vai aparecer um ou, todo o restante você pode eliminar das alternativas. Seja a afirmação. Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem problemas. Uma negação lógica dessa afirmação é, beleza, eu tenho uma proposição aqui que é uma proposição condicional e a questão está pedindo uma negação desse condicional. O que nós vamos fazer? Primeiro eu vou representar essa proposição de forma simbólica, depois eu vou pegar aqui uma proposição condicional e vou ver como que eu faço a negação dela e aplicar na minha proposição, no que eu tenho. Como é que vai ficar aqui? Olha só. Parece ser muito complicado, mas não é. Você vai fazer assim. Você vai chamar essa primeira proposição aqui de A. Esse conectivo aqui é uma conjunção, é representado pelo chapeuzinho. E aqui uma proposição B. Onde tem um então, você vai colocar uma seta, tá? Que é o teu condicional, é o teu sim então. E essa outra parte aqui a gente vai chamar de C. Beleza, fiz a representação. A e B, então C. Se você for bem criterioso, você vai colocar um parênteses aqui. Se você não colocar, também não tem problema. Você consegue resolver a questão do mesmo jeito. Agora a gente vai para o que a questão está querendo. Ela está querendo a negação e ela tem aqui uma proposição que tem o conectivo principal, um condicional. Então você vai escrever aqui um condicional qualquer, uma proposição se P, então Q, do mesmo jeito lá que você estuda. E vai fazer a negação. Negação dessa proposição, como é que fica a negação de um condicional? Você vai manter a primeira parte e negar a segunda, né? Mantém a primeira parte e nega a segunda. Por que isso é importante? Para você saber o que vai acontecer com esse teu conectivo. Esse teu conectivo aqui, que é um condicional, ele vai virar uma conjunção. Então, olhando nas alternativas, você já consegue eliminar bastante coisa. Por quê?
Porque você tem aqui na letra B condicional, ó, um se então não pode ser uma resposta. Porque quando eu pego uma proposição condicional e faço a negação, ela perde esse se então. Então a letra B está fora, já posso eliminar a letra B. A letra C também tem condicional, também está fora. E a letra E. Beleza, sobraram aí duas possibilidades. Ou a letra A ou a letra D. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lógica aqui e vou aplicar na minha proposição. A minha proposição ela tem aqui uma conjunção e tem uma proposição sozinha. Como eu sei que quando eu faço a negação, a primeira parte ela fica inalterada, então eu já vou repetir aqui, ó. A e B não altera, tá? Essa é a primeira parte. Esse condicional ele sai, dá origem a uma conjunção e eu vou negar a segunda parte. Beleza. Por que é importante fazer assim ao invés de ficar escrevendo todo o texto? Porque você consegue observar que pelos conectivos qual alternativa vai estar certa. Se não, a gente vai ver aqui como é que estão os valores lógicos. Olhando na letra A, nós vamos ter um I aqui, ó, conjunção e conjunção. E na letra D, nós temos aqui conjunção e conjunção. Beleza, não deu ainda para definir qual das duas está correta. Mas o que eu sei é o seguinte, ó, eu vou até deixar com marca-texto, que essa parte aqui, essa primeira parte, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Então, essas proposições, deixa eu colocar aqui um laranjinha, essa proposição aqui, ó, o time A tem muito dinheiro e bons jogadores, isso aqui não vai sofrer nenhuma alteração. Então, na hora que a gente analisa, ó, um time A tem muito dinheiro e bons jogadores, a letra A está certinho, ela manteve. Mas a letra D, ela coloca aqui, o time A tem problemas, tá? Já mudou, ó. Note que ele não manteve aqui, ó, o time tem muito dinheiro e bons jogadores. Aqui ele trouxe o problemas que estava lá do outro lado, ó, que representa para mim a proposição C, então não tem nada a ver. Isso aqui está errado, ele trouxe a proposição C e ainda fez a negação aqui dos bons jogadores, ó, colocou o não B. Então, se a gente pegar essa proposição que ele está trazendo para cá e representar de forma simbólica, olha só como é que fica. É importante demais aprender a fazer de forma simbólica. Essa proposição aqui, ó, um time tem problemas, é a negação da proposição C. A proposição C é tudo isso aqui, ó. Esse time não tem problemas. Quando eu digo que ele tem, eu estou negando. Então, ele está colocando para mim não C. E aqui eu tenho uma negação, tá? Porque esse não tinha o não e aqui colocou. Então, ficou não B e A. E o que eu precisava para resolver a minha questão era quem? Isso aqui eu posso escrever também, é equivalente a escrever o seguinte. A e não B e não C. O que eu precisava na minha resposta seria A e B, tá? Não precisaria ter essa negação da proposição B e não C. E aí eu vou olhar aqui na letra A, certinho, ó. Na letra A eu tenho essa primeira proposição que representa para nós aqui, ó, um time tem muito dinheiro, tá certinho, proposição A. Confere, vou só bater o confere aqui. Aqui eu tenho a conjunção, que é o I, certo? Aqui eu tenho a proposição B, confere também, estou conferindo tudo certinho. Tem a minha conjunção, que é esse I, marco ela aqui e olhe para essa proposição aqui. Esse time tem problemas, é justamente a negação, ó. Se aqui em cima eu chamei de C, esse time não tem problemas, aqui embaixo, quando eu coloco que esse time tem problemas, eu estou escrevendo não C. Cuidado, tá? Isso aí é muito importante com o que aconteceu aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, essa proposição que eu coloquei, e eu estou sendo enfático em mostrar isso, ele coloca primeiro a negação da proposição C, depois a negação da proposição B e depois a proposição A. Só que na conjunção, essa ordem aqui não importa, tá? É equivalente. Se a banca tivesse colocado, por exemplo, essa daqui que é a proposição correta, né? A letra A, se ela tivesse mudado essa ordem aqui, ó, essa ordem que ela tá me dando, essa ordem aqui, deixa eu marcar tudo isso aqui, ó. Se ela mudasse essa ordem, mas mantivesse aqui a estrutura, tá? Se ela tivesse escrito isso aqui primeiro, se ela tivesse escrito aqui não C primeiro, depois tivesse escrito A e depois o B, ou tivesse escrito aqui o B e depois o A, continuaria sendo a mesma negação. Então, dependendo da banca que você está estudando, a banca pode fazer essas variações para testar se você sabe realmente as equivalências, tanto a equivalência de condicional, e aí você vai me perguntar, a conjunção tem equivalência?
a equivalência da conjunção é só na ordem. Então, quando você tem uma proposição do tipo, por exemplo, P e Q, e você escreve essa proposição como Q e P, elas são equivalentes. Sempre que em um dia há aula de matemática e de física, mas não há aula de português, Anitta leva sua calculadora de casa para a escola. Se hoje Anitta não levou sua calculadora de casa para a escola, então certamente hoje. Nesse caso, nós temos que transformar esse enunciado numa proposição para poder a gente fazer essa análise. Esse sempre que, ele indica que nós temos um condicional, tá? Sempre que em um dia há aula de matemática e de física, mas não há aula de português, então o que acontece? Anitta leva sua calculadora de casa para a escola. Então, eu vou transformar isso aqui numa proposição composta. Nós vamos escrever aqui a aula de matemática, eu vou representar apenas pela letra M. M, tá? Aula de matemática. Aqui nós temos a conjunção, que é o I. Aula de física, no caso, F. O que representa o mais aqui para nós? Representa também uma conjunção. O mais representa o I. Então, eu vou colocar aqui I. Não há aula de português, eu vou representar como não P. Então, nossa proposição composta vai ser sempre que há, se, né, no caso, se há aula de matemática e física e não há aula de português, então, nós vamos ter aqui um então, Anitta leva a sua calculadora de casa para a escola. Eu vou representar apenas pelo A. Eu posso transformar também esse sim então na nossa setinha, vai ficar mais tranquilo. O que aconteceu aqui? Eu estou vendo que hoje a Anitta não levou sua calculadora de casa para a escola. Então, na nossa proposição composta, esse Azinho aqui ele vai ser falso. Falso. Só que essa informação que nós recebemos aqui, a informação completa, ela é verdadeira. Verdadeira. Então, eu tenho um condicional. Esse meu condicional ele é verdadeiro, só que eu tenho a segunda parte dele falsa. E o que vai acontecer aqui com a primeira parte para que ele continue verdadeiro? Aí você vai montar a tabela verdade, você coloca aqui duas proposições, P e Q, faz o condicional entre essas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e aqui vai ficar falso com falso. No meu condicional, eu só tenho essa linha aqui falsa, o restante é verdadeiro. Só que o que eu já tenho aqui na minha questão? Eu tenho que o meu condicional tem que ser verdadeiro, então tem que ser uma dessas três linhas aqui, certo? E eu tenho a segunda parte dela falsa, porque eu sei que ela não levou a calculadora. Então, se ela não levou, quando eu escrevi aqui essa proposição composta, essa segunda parte, tá? Essa segunda parte aqui, ó, Anitta leva a sua calculadora de casa para a escola, eu estou sabendo que vai ser falso. Então, eu já coloquei aqui o falso embaixo. Então, para que fique verdadeira, se eu tenho a segunda parte falsa, a primeira parte tem que ser falsa também. É uma consequência. Então, nós vamos ter aqui, ó, que tudo isso aqui é falso. E para marcar a alternativa correta, eu não posso marcar uma informação falsa. Eu preciso marcar a informação que seja verdadeira. Como que eu transformo uma proposição que é falsa numa proposição verdadeira? Eu nego essa proposição. Então, fazendo a negação dessa proposição que nós temos, dessa primeira parte do condicional que está sendo falso, eu vou encontrar a minha resposta correta. Então, eu vou pegar essa proposição aqui, toda essa proposição que é falsa, e vou fazer a negação. Então, como fica a negação de M e F e não P? Eu vou ter que lembrar uma coisa aqui. Como que a gente nega uma proposição do tipo conjunção, P e Q? Para fazer a negação de P e Q, nós aprendemos que negamos tanto o P quanto o Q e trocamos aqui o I pelo OU. Só que aqui eu tenho mais de uma proposição, mais de duas. E aí, como é que fica essa negação? Nega o M, troca o I pelo OU, nega o F e troca esse I aqui que eu tenho. Ó. Eu troquei esse primeiro, virou um OU. Troquei o segundo, também virou um OU. E agora eu vou negar o P. Só que o P já está negando. Então, aqui vai ficar apenas P. Olhando agora nas alternativas, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o OU duas vezes na minha alternativa correta, né? A alternativa que eu vou usar como alternativa correta. Preciso ter a negação do M. Aqui ele está dizendo a aula de matemática. Então, vou dizer, olha, não houve aula de matemática. A aula de física. Então, não houve aula de física. E aqui no português eu tenho que ter cuidado, porque aqui eu já tenho não há aula de português. Então, o que acontece é que vai ficar houve aula de português. Então, olhando aqui nas alternativas, eu vou ter aqui, ó, ou é um candidato,
tem o ou duas vezes. Eu tenho esse aqui que também é um candidato, porque ele tem o ou duas vezes. Agora eu vou olhar aqui a questão da negação. A negação de aula de matemática é que não houve, ó. Não houve aula de matemática, tá certinho. Não houve aula de matemática, também tá certinho. Agora eu vou pro próximo. Não houve aula de física, tá certinho. Não houve aula de física, também tá certinho. Então os dois até aqui tá tudo ok. Só que quando eu chego nessa parte aqui, ó, esse vai ser o certo, porque houve aula de português, é a negação do que eu tinha. Eu tinha essa proposição, não a aula de português, e quando eu fiz a negação dela, vai aparecer apenas, ó, que houve aula de português. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Considere a proposição. Se Alberto está estudando, então é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro. Uma proposição equivalente a essa é: beleza, a questão está pedindo equivalência, então qual é o primeiro ponto aqui que você vai definir na questão? Quais são os conectivos? Então vamos procurar os conectivos. Conectivos que nós temos aqui são condicional, nós temos um cientão de cara, né? Uma proposição do tipo condicional. E nós temos aqui uma disjunção, que é o nosso ou. Vou representar essa proposição de forma simbólica. Aqui eu vou chamar de proposição A, aqui proposição B e aqui proposição C. Como é que vai ficar a nossa proposição? Vai ficar se A, então, tá? Olha a setinha aqui do então B ou C. Tudo bem, eu tenho aqui uma proposição composta e eu preciso agora fazer equivalência. Para fazer equivalência e você fazer de forma correta, fazer de forma que você sinta segurança, aprenda a fazer a equivalência na forma simbólica e depois você aplica no que você tem. Olha só, eu pego uma proposição condicional, se P então Q, faço as equivalências, ela admite dois tipos de equivalência. Ela admite uma contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e inverte a ordem, e ela admite uma disjuntiva, onde você nega a primeira proposição, né, a primeira parte do condicional, na verdade, e troca aqui o sim então pelo ou e mantém a segunda parte. O que você vai fazer a partir daqui? Agora você vai analisar as alternativas. Dentro das alternativas, se todo mundo for condicional, significa que foi feita uma contrapositiva, que é o que acontece aqui, ó. Note que todo mundo vai ter o sim então. Então eu já sei que a questão, ela usou aqui como resposta, né, a equivalência do tipo contrapositiva. Agora eu vou aplicar esse conhecimento dentro da minha proposição. A minha proposição tem 3. A gente estuda com 2, né? Mas dá para a gente aplicar aqui certinho. Como é que a gente aplica na nossa proposição? Nós vamos inverter a ordem dessas proposições e vamos fazer a negação. Então, eu vou ficar com a negação de B ou C, de um lado, e do outro lado a negação de A. Só que aqui eu tenho a negação de uma disjunção, certo? Como é que fica? Olha só, quando você tem duas proposições, P ou Q, e você nega essas proposições, o que você obtém? Negação da primeira proposição, troco o ou pelo i e negação da segunda proposição. Beleza. Se eu sei que vai ficar assim, então quando eu faço a negação de B ou C, eu vou ficar com não B e não C. Então, não há. Para que serve isso? Por que é importante você aprender de forma simbólica? Só com os conectivos a gente já vai conseguir eliminar várias alternativas. Olha só. Vou pegar aqui quais são os conectivos que eu preciso ter. Eu preciso ter uma conjunção e eu preciso ter um condicional. O condicional aparece aqui em todo mundo. Beleza. E eu tenho que lembrar o seguinte, olha, desse lado aqui, na primeira parte do meu condicional, eu tenho que ter duas proposições. Então, olha só, na primeira letra, a primeira alternativa, eu tenho só uma, tá fora, porque aqui eu só tenho uma proposição, tá fora. Aqui eu também tenho só uma, também tá fora. Aqui eu tenho duas, mas eu tenho um ou, certo? E eu preciso que seja um i, ó, eu preciso que seja uma conjunção, porque quando eu fiz a negação, o ou virou i. Então, esse aqui também tá fora. Aqui eu só tenho uma alternativa, uma proposição, desculpa. Aqui eu só tenho uma proposição, também está fora. Vai sobrar apenas a letra E. E agora eu vou conferir. Na minha letra E eu vou conferir os conectivos. Tem o sim então, beleza. Tem a conjunção. Agora a gente vai para as proposições. Eu vou ter que pegar essa proposição aqui, ó, que é a minha proposição A, e vou ter que jogar ela para o outro lado. Só que na hora que eu jogo, ela vai negando. Então, Alberto não está estudando. Beleza, confere. Agora eu vou pegar essa proposição B e essa proposição C que estão juntas, passo para cá, vai vir a conjunção, vai vir o i, e ambas eu tenho que negar. Então vai ficar
não é véspera de prova, tá aqui o nãozinho, ó, não é véspera de prova, e tá aqui o não também, do não é dia 29. Então, a alternativa correta da questão se encontra aqui, sem sombra de dúvidas, na letra E. Em um programa esportivo, um comentarista de futebol fez a seguinte afirmação sobre o momento vivido pelo time X. Então, ele vai falar aqui do time X. Se o time X não se classificar para a Copa Prata e perder o clássico do final de semana, então seu treinador será demitido na segunda-feira. Do ponto de vista lógico, uma forma equivalente de se fazer essa afirmação é: beleza, nós temos uma proposição composta, essa proposição composta é do tipo condicional, é um sim então eu tenho que começar lembrando como que eu faço as equivalências do condicional. Eu vou colocar aqui de forma simbólica porque é melhor de trabalhar, tá? Então, eu tenho aqui uma proposição do tipo condicional, se P, então Q. O condicional ele admite dois tipos de equivalência. Uma contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou uma disjuntiva, negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda parte. O que eu tenho que observar agora na minha questão? As respostas. Como aqui todas as respostas são do tipo condicional, significa que a equivalência do condicional que foi feita é uma contrapositiva. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a minha proposição e eu vou marcar aqui quantas proposições eu tenho. Eu tenho o condicional, que já está marcado, e eu tenho aqui a conjunção. Então, o time X não se classificar para a Copa Prata é uma proposição. Vou considerar aqui essa primeira proposição, vou deixar em azul, certo? Vou fazer agora com outra cor. Vou pegar um verde aqui, ó. Segunda proposição. Perdeu o clássico do final de semana. E a minha terceira proposição, vou colocar um laranjinha. Nós vamos ter aqui, o treinador será demitido. Aí, para fazer esse tipo de questão, é interessante a gente trabalhar com letras, tá? Fazendo a parte simbólica. Então, fazendo aqui a parte simbólica, eu vou ter a minha proposição condicional, que é o sim, então. Aí, aqui eu tenho o time X não se classificar para a Copa Prata, então eu vou colocar não X. Não X, né? Ele não se classificou. E aqui ele tem que perder o clássico do final de semana. Então eu vou colocar IP. O não X aqui significa não se classificar para a Copa Prata. E aqui o P significa perder o clássico do final de semana. Aqui do outro lado eu tenho outra proposição. Vou considerar como D, que será demitido. Como ele fez a equivalência utilizando aqui uma contrapositiva, o que vai acontecer? Esse D vai vir para cá negando, então vou ficar com não D. Vou manter o sim então. E aqui eu vou ter que fazer a negação de não X e P. Só que aqui eu tenho uma conjunção, eu tenho um I. Vou fazer aqui em cima. Quando nós temos proposição do tipo conjunção, a negação da conjunção fica não P ou não Q. Aplicando aqui no que nós temos, eu vou ficar com não D, então... Negação da negação, vai sair a negação. Aqui vai virar um ou e aqui vai ficar não P. E agora, o que eu vou fazer? Por que é importante aprender na forma simbólica? Porque se eu souber fazer aqui na forma simbólica, eu posso, através da forma simbólica, observar nas alternativas quais alternativas contêm os conectivos e qual das alternativas contém a ordem certinha aqui das proposições, inclusive das quantidades. Olha só o que aconteceu aqui. Quando eu fiz a minha contrapositiva, quando eu apliquei aqui a minha contrapositiva, eu fiquei com um sim então e fiquei com um ou. Tudo bem. Só que aqui eu tenho apenas uma proposição, tá? Que vai ser a negação dessa daqui, ó, de ser demitido. E aí, olhando nas alternativas, a gente vem contando, ó. Aqui eu tenho uma proposição, pode ser essa. Aqui eu tenho uma proposição, pode ser essa. Aqui eu também tenho uma proposição. Então, essas três aqui são possíveis candidatas, mas a letra D e a letra E não é. Por que ela não é? Por que elas não são, aliás? Porque eu tenho aqui duas proposições antes do meu então, e eu só preciso ter uma para poder estar correto. Então, a letra D e a letra E já está fora. O que eu vou observar agora? Agora eu vou observar qual dessas três tem o ou. Observando aqui, ó, que apenas a letra A contém o ou. A letra B e a letra C contêm um I. Então, eu vou estar eliminando. Vamos lá. Por que eu estou eliminando? Estou eliminando a letra E porque ela tem mais de uma proposição aqui entre o sim então e é para ter só uma. Estou eliminando a letra D também porque tem mais de uma.
E estou eliminando as letras B e C porque colocaram aqui um I. E o correto seria um OU. Agora a gente vai conferir certinho. Tá? Agora a gente vai conferir. Deixa eu apagar isso aqui, não vai ser nenhuma delas. Se a primeira proposição está certinha. Então, primeiro a gente vai marcar os conectivos. Marca-se aqui os conectivos. Tem aqui o se então e tem um ou. Agora a gente vai verificar o que aconteceu com as nossas proposições. Vamos olhar aqui certinho. Eu tinha essa proposição que está aqui após o então, que é se o treinador, o seu treinador será demitido na segunda. Como ele vai passar para frente, vai ficar sozinho, vai ficar que o treinador do time não for demitido na segunda. Já fez a negação, aqui é não dê, aqui é o meu condicional. Agora eu vou ter esse time será classificado para a Copa Prata, que aqui estava dizendo que ele não seria, ó. Seria não, tá vendo que tinha um não? Quando fez a negação ficou será. Então aqui é o meu X, que eu chamei essa proposição lá de X. Aqui é o meu ou, que é a minha disjunção. E agora eu preciso fazer a negação de P. Quem que é o P? Perdeu o clássico do final de semana, vai ficar não terá perdido o clássico do final de semana, porque existe adequação gramatical. Então não preciso ficar me preocupando com a escrita. Eu posso fazer toda a minha questão, toda a minha análise apenas fazendo pela forma simbólica. Das 3 afirmações a seguir, apenas uma é verdadeira. Então ele me dá 3 afirmações, me dá uma afirmação do tipo condicional, me dá uma segunda afirmação aqui, que é uma disjunção, e me dá uma terceira afirmação, que é uma conjunção. Nessas condições é necessariamente verdade que, beleza. Só que eu vou ter que fazer alguns testes aqui. Ele coloca que apenas um é verdadeiro. Então, eu tenho 3 afirmações, 1, 2 e 3, e eu tenho apenas uma verdadeira. Então, eu posso ter verdadeiro, falso, falso, é uma condição. Posso ter falso, verdadeiro e falso, seria outra condição. Ou eu posso ter ainda aqui, ó, falso, falso, verdadeiro. E aí nós vamos testar como eu tenho aqui conjunção, disjunção. Por que aqui é apenas disjunção, mesmo tendo esse outro ou aqui? Cuidado, ó. Ele coloca, Bia vai mudar para a Espanha ou virar cabeleireira, ou as duas coisas. Se fosse um ou, seria não ambas, tá? Como aqui pode ser ambas, eu posso até riscar isso aqui. Isso aqui vai só atrapalhar na nossa resolução. Então, eu vou ter Bia vai mudar para a Espanha ou virar cabeleireira. E aqui eu vou montar a tabela verdade. Vou colocar aqui PQ, vou colocar a conjunção, porque eu vou precisar para as alternativas e para o 3. Vou colocar aqui a disjunção e vou colocar o condicional. Fazer essa tabela verdade aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui eu coloco verdadeiro, falso, falso e falso. Começa aqui no ou pelo falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. No condicional, começo primeiro pela segunda linha, que é falsa, e o restante é verdadeiro. Então, eu marquei em cada um deles, tem um marcadorzinho, ó. Na conjunção, é a primeira linha que eu começo aqui o V, o resto é falso. Na disjunção, a última linha é falsa, e no meu condicional, apenas essa linha aqui é falsa. Então, esses são os importantes para você lembrar aqui da tabela verdade. Agora, eu vou fazer a primeira consideração na minha tabela, né? No caso aqui eu tenho verdadeiro, vou supor que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, e isso aqui é falso. Não pode dar inconsistência, tem que dar certo. Então, quando eu tenho uma proposição do tipo disjunção, que é o meu ou falsa, eu tenho uma garantia. Qual é a garantia? Quando o meu ou é falso, ambas são falsas. Então, eu já vou garantir isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso mudar. Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Se em algum momento elas tiverem que ser verdadeiras, significa que não vai dar certo essa opção 1. Tá? Aqui eu vou considerar como opção 1, opção 2 e opção 3. Então, olhando para as outras proposições, fazendo esse teste, eu tenho aqui, Bia vai mudar para a Espanha. Aqui aparece, Bia vai mudar para a Espanha. Isso aqui é uma proposição que é o quê? Falsa. Tá? Estou considerando aqui que essa proposição aqui vai ser falsa. Para que essa proposição, que aqui é falsa, e é um condicional, seja verdadeiro, eu obrigatoriamente vou ter que essa proposição aqui é falsa. Porque aí eu vou ter falso e falso gerando resultado lógico verdadeiro. Eu tenho que obedecer certinho todas as opções. Sabendo disso, eu posso pegar todos esses valores lógicos e testar na última. Bia não vai virar cabeleireira, tá? Eu sei que é uma proposição que é o quê? Verdadeira.
Porque quando eu peguei aqui a minha segunda proposição e eu fiz o teste, tá? No meu primeiro teste eu considero que ela é falsa, e eu olho aqui na minha tabela verdade e ambas têm que ser falsa, Bia vai mudar para Espanha, é falso, e Bia vai virar cabeleireira também é falso. Então, quando eu coloco aqui que ela não vai virar cabeleireira, eu estou colocando algo verdadeiro. Só que aqui é conjunção. E, como eu coloquei aqui que Pedro ama a Júlia vai ser falso, para poder ter falso com falso dando o resultado lógico verdadeiro, na minha tabela verdade, ó, falso com falso, lá no meu condicional, gera um resultado lógico verdadeiro. Quando eu trago esse resultado lógico aqui, ó, para cá, isso aqui passa a ser verdadeiro. Opa! Aí eu tenho aqui uma opção errada. Por quê? Porque quando eu peguei essas duas e peguei os valores lógicos para testar na minha terceira, olha o que aconteceu. Verdadeiro com verdadeiro daria verdadeiro. Mas ela precisa ser falsa para poder eu ter. Então, essa opção 1, descartada. Descarta a opção e volta a fazer os testes. A primeira eu preciso fazer os testes e tem que dar certo. Então, quais são os testes que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai considerar falso, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro e falso. Quando nós temos uma condicional falsa, eu até marquei aqui, ó, amarelinho. A primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então, eu já sei que isso aqui vai ficar V e essa parte aqui vai ficar F. Aí, com esses valores, eu vou testar no próximo. Aqui eu tenho que Bia vai mudar para a Espanha. É uma proposição que vai ser falsa. Estou pegando aqui o valor de cima. E aqui eu tenho que ela vai virar cabeleireira, só que aqui eu tenho um ou. Esse ou eu preciso que seja verdadeiro. Para que o ou seja verdadeiro, isso aqui tem que ser verdade. Então, com os valores lógicos da primeira proposição, já encontrei os da segunda. Agora a gente vai verificar a terceira. Bia não vai virar cabeleireira, tá? Isso aqui é falso, porque eu sei que ela vai virar, ó, que verdadeiro. Aqui é um i, é uma conjunção. Pedro não ama a Júlia é uma proposição falsa. Ó, se eu coloquei aqui que a primeira proposição é falsa, eu garanti que o meu condicional tinha verdadeiro e falso. Levando essa proposição para cá, a negação de algo verdadeiro é falso. E aí dá certinho. A gente verifica que essa opção 2 é uma opção válida, dá certo. Então, coloca aqui essa situação. Com os valores lógicos, que são esses que estão aqui em cima, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e falso, eu vou fazer o teste. Só que o meu teste sempre vai ser conjunção. Ó. Tem um i, tem um i, tem um i aqui, tem um i. Esse nem, o que ele equivale? Eu tenho que estar esperto, eu tenho que saber que esse nem indica e não. E agora eu vou fazer o teste. O resultado que eu preciso é que ele seja verdadeiro. Se eu usar a terceira opção, a gente vai ver que também invalida. Mas eu vou usar aqui até a segunda. A gente já achou aqui dá certo, então eu vou testar ela. Aqui eu vou ter Pedro ama Júlia. Vou olhar aqui. Ama Júlia? Ama. Verdadeiro. Como eu tenho uma conjunção, é um i. Bia vai mudar para a Espanha? Bia vai mudar para a Espanha é falso. Verdadeiro e falso gera um resultado lógico falso. Vou olhar agora a segunda letra, a letra B. Isso aqui foi a letra A. Na letra B, olha só o que tem na letra B. Pedro ama a Júlia, verdade. E Bia vai virar cabeleireira, tá aqui, ó, também é verdade. Verdadeiro com verdadeiro, resultado lógico verdadeiro, já achei minha alternativa correta. Alternativa correta aqui, letra B. Qualquer um dos outros que a gente teste, esse I e esse I não, que o nem equivale ao I não, a gente vai ver que não dá certo. E se testarmos também essa opção aqui, ó, a terceira opção, considerar falso, falso e verdadeiro, também não dá certo. Então, a opção que vai dar certo vai ser essa daqui e o teste feito com tabela verdade. Por isso que a gente chama de métodos decorrentes da tabela verdade. Alternativa correta da questão, letra B.